Oi, gente! Tem barbante aí? No vídeo de hoje eu trago o passo a passo do Supalo modelo Flor Primavera Grande, que ele é para prato raso e mesas mais compostas. O meu ficou com 42 centímetros, mas o tamanho do seu vai depender do barbante que você está utilizando e também da agulha. Eu vou usar aqui o barbante número 8 com a agulha 4,5, tá? Dá certinho para mim porque o meu ponto é bem apertado, mas você pode fazer com a agulha da sua preferência e a espessura de barbante ou linha da sua preferência. A diferença é que se você usar um fio mais fino, seu trabalho vai ficar menor. Se usar um fio mais grosso, vai ficar maior, tá? Então, olha só, ele é bem grandão. O ideal aqui é para colocar prato raso e ainda sobrar espaços nas laterais para colocar os talheres. Você pode fazer ele na cor que você quiser, mas a sugestão aqui é que você faça todo em cru ou branco e utilize no biquinho a bordinha colorida, até para você utilizar as sobras de barbante. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aqui a curtida logo no comecinho para que essa aula chegue em mais pessoas. Pega o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Gente, essa aula eu tô fazendo porque algumas pessoas tiveram dificuldade com a aula que já tem aqui no canal. Então, para quem tentou fazer aquele primeiro modelo e ficou todo embabadado ou embabado, essa aula aqui acho que vai dar certinho para vocês e eu espero de coração que funcione sim, tá? Então, eu começo com um anel mágico. E aqui você vai fazer 4 correntes ou 5 para iniciar, porque equivale a um ponto alto e 2 correntes de separação, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer 5 correntinhas dentro do anel mágico. Então, eu tenho aqui a minha primeira, daí 2, 3, 4, 5. 5 correntes. E dentro do anel mágico, eu preciso ficar com 8 pontos altos separados por 2 correntes. Então, olha, aqui eu já tenho a minha primeira, que é aquelas correntinhas que eu utilizei para subir. Segunda, então eu faço 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até ficar com 8 pontos altos separados por 2 correntes, contando já com aquelas correntinhas iniciais. Vou mostrando para vocês aqui, essa carreira é bem rapidinha e esse modelo é bem rápido de fazer, bem econômico também. 2, 4, 6, 7, falta 1. 8. Faço 2 correntes de separação, olha, ele ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você ajeita aqui, fecha o anel mágico, né? Puxa bem para ficar fechadinho. E aqui você vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que você utilizou para iniciar os seus pontos, para iniciar a sua carreira. Então, ó, 1, 2, 3, peraí, deixa eu puxar. 3, e vai ficar com 2 correntes de separação. No meu caso, o meu ponto é sempre bem apertadinho, então aqui, ó, se vocês repararem, eu fiz no quarto, ó, fiz 1, 2, 3, era para ter feito aqui, mas se eu fizer aqui, fica muito curto. Então, eu fiz no quarto, que vai ficar bem direitinho. Aqui eu fiz uma adaptação naquela aula anterior, para ficar retinho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui toda a forma que eu tô fazendo para dar certo, tá? Ó, fiz 2 correntes para subir, corrente em cima do ponto alto, né? Corrente em cima de corrente aqui, tá vendo? Fiz 2 só para subir. Você pode fazer com 3 se você preferir. E aí, essa carreira vai ser assim, ó. 3 pontos altos em cada espaço de corrente, um ponto alto em cima de cada espaço, certo? Porém, aqui eu faço diferente para que esse círculo fique bem redondinho. Não precisa fazer assim se você não quiser, mas eu aconselho fazer assim e ver se dá certo. Ó, aqui eu tenho 2 correntes para subir. Dentro do espaço de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos, aliás. Ó, correntinhas que eu usei para subir, 2 pontos altos. Eu poderia colocar o terceiro ponto alto aqui e fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço, corrente em cima, ponto alto em cima de ponto alto. Mas eu não tô fazendo assim porque a tendência é que esse ponto ele fique torto assim, ó. E aí o seu anelzinho, o seu trabalhinho, ele fica aqui no meio fica feinho. Então, eu tô fazendo assim, ó. Fiz só 2, e aqui em cima do ponto alto eu faço mais 2 pontos. Olha só.
Então, vamos lá. Você pode fazer os 3 pontos dentro do espaço do buraquinho, tá? Mas eu não tô fazendo assim pra que fique bem retinho. E não fique. Repara se você vê o seu trabalho e ele tá ficando tortinho. Sempre esse meio que ele fica mais baixo do que os outros pontos, tá bom? Tô fazendo assim, tá dando certo. Então, olha só. Correntinha em cima de correntinha. Fiz 2 pontos altos dentro desse primeiro espaço de corrente. 2 pontos altos em cima do ponto alto da carreira anterior. E agora eu faço a repetição normal, ó. 3 pontos altos dentro de cada espaço de corrente. Eu vou mostrar, tá, gente? Ó. Dentro do espaço de corrente, eu fiz 3 pontos altos. Em cima do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Se você achar complicado, ignora tudo que eu falei até agora e faz 3 pontos altos dentro do espaço de corrente, um ponto alto em cima de cada ponto alto, certo? Então, aqui, eu fiz o meu ponto alto em cima do ponto alto, agora eu vou fazer mais 3 pontos altos em cada espaço de corrente. Eu tô fazendo assim porque nas primeiras vezes que eu tava fazendo, no meu ponto não tava ficando bonitinho. Essa carreira, ela ficava meio torta, sabe? Então, depende muito do seu ponto, você precisa fazer alguma adaptaçãozinha pra que dê certinho. Mas não é obrigatório. Se no seu fica certinho, fazendo 3 pontos altos dentro de cada espacinho, pode fazer a sequência certinho aí, sem problema. Lembrando que essa já é uma adaptação para quem tá com problema dele em babar, por isso que eu tô falando bastante, né? Bastante diquinha, dando algumas sugestões, mas quem tem facilidade não vai ter problema nenhum para fazer esse modelinho aqui. Então, olha só. 3 pontos dentro de cada espaço de corrente, um ponto em cima de cada ponto. Aqui no final, eu preciso que ele fique com um ponto a mais. Então, o que eu faço? Eu posso pôr 4 pontos altos dentro desse espaço, do último espaço de corrente, ou repetir o que eu fiz aqui no começo, ó. Eu vou repetir. Vou colocar 2 pontos altos em cima do ponto, aqui, ó. E 3 pontos altos ali no espaço de corrente, que seria o nosso último espacinho. E agora eu vou contar para falar para vocês com quantos pontos ficou. Assim, a regra é simples. Nessa carreira tem que ficar com esse total de pontos. Ficou? Então tá tudo certo. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, conta o seu. Deu 33 pontos? Tá certinho, certo? Ó, cheguei então ao final da minha carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente aqui, dessas que eu usei para subir. Então, olhando daqui, ó, o primeiro que você vê, aqui em cima. Introduzo a minha agulha de frente para trás e só puxo a laçada. Se você fecha esse aqui de uma forma diferente, não tem problema, não faz diferença. Eu tô mostrando a forma como eu faço. Para não ficar marcado, é só você apertar bem esse ponto baixíssimo. Não precisa apertar todos os outros pontos, é somente esse ponto baixíssimo. E olhando aqui, ó, você vai ver que essa bolinha, ela ficou bem redondinha. Quando eu fazia 3 pontos na hora de iniciar aqui, esse ponto ele sempre ficava mais pra dentro, e aí eu acho que ficava meio feinho. Ok, continuando, vou fazer 4 correntes pra subir. 2 correntes equivalem a um ponto alto, as outras 2 é a corrente de separação. Se você achar necessário, pode fazer 3 correntinhas para subir, mais 2 de separação, ficando com 5. Como eu falei, o meu ponto é apertado e curto, então eu preciso fazer 2 correntes apenas para ser a altura do ponto. Então, aqui equivale a um ponto alto, 2 correntes de separação. Eu pulei um ponto da carreira anterior e fiz um ponto alto no próximo. Olha só. E assim eu vou fazendo, olha. 2 correntes de separação, pulo um, no próximo eu faço um ponto alto. E assim eu vou fazer em toda a carreira, ficando com 16 bloquinhos desse de buraquinho, tá? Vou fazer aqui esse começo com vocês. Vocês fazem aí, eu faço aqui também. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Esse modelo aqui ele é bem fácil, mas às vezes o barbante ele vem um pouquinho diferente e a gente acaba tendo alguma dificuldade, né? E aí a gente vai criando milhares de adaptações para o mesmo modelo, né?
O legal é você sempre a cada carreira contar. Se você acostumar a contar, você vai errar menos. Mas lembrando que errar é normal, tá? A gente sempre erra, todas as crocheteiras erram. Inclusive as que fazem 10 vezes o mesmo modelo, elas continuam errando a contagem de pontos. Chega no final de uma carreira, ela percebe que errou na carreira anterior, e isso é normal. Acontece com todas elas. Ó, fiz então aqui a minha carreira certinho. E agora eu vou contar. Ó, o buraquinho eu conto. Então, eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com o último que eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, olha, 2 correntes de separação, conto 1, 2, no 3 eu faço ponto baixíssimo. Ele fica assim. Certinho. Tá vendo? Vou tirar esses suplazinhos daqui, vou deixar um só. Pra não atrapalhar aqui, não ficar confuso na hora de visualizar, né? Então, olha, ficou certinho. Agora, bora continuar. 2 correntes para subir, se preferir pode fazer com 3, ó. 1, 2. Nesse espaço do buraquinho, eu vou intercalar 3 pontos altos no próximo 2, 3 pontos altos no próximo 2. Então, no primeiro aqui, vou fazer 3 pontos altos nesse buraquinho. 1, 2, 3. Tá vendo? No buraco do espaço de corrente, fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui eu subi com as correntinhas e esse ponto, ele ficou em cima dessas correntinhas que eu tinha utilizado para subir da carreira anterior. E assim vai ficar, ó, uma carreirinha certinho. 3 pontos altos. Aqui eu faço um ponto alto em cima do ponto. No próximo eu faço 2 pontos altos. No buraquinho. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, eu faço 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo em quase toda a carreira. Não é uma repetição da carreira inteira. Aqui no final, eu mudo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 buraquinhos. Nos últimos 3 bloquinhos vazados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer somente 2 pontos altos em cada um desses passos aqui, tá? Então, eu vou fazendo 3, 2, 3, 2. Quando eu chego aqui, faltando 3 buraquinhos para completar, daí eu já não vou fazer a mesma sequência. Eu vou fazer 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui e 2 aqui, certo? Vamos lá. Vou fazer essa carreira inteira com vocês também, ó. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos nesse buraquinho, 2 nesse, 3 nesse, então no próximo é 2. Essa alternância é para que fique com a quantidade de pontos certinho que eu preciso para fazer a próxima carreira, tá? Assim ele vai ficando sempre retinho, não vai embabadar e também não vai emborcar. Meu ponto ele é bem apertadinho, por isso que eu uso a agulha 4,5, tá? Mas você vai usar a agulha que você quiser aí. Então, 3, 2, 3, 2. É legal porque quando vai chegando no final ali, se não bater, se os 3 últimos bloquinhos não forem de 2 pontos altos, então você sabe que tem alguma coisa errada, né? 3, 2, 3, 2, 3, 2. Se você acostumar a contar ali sempre os quadradinhos vazados, no caso que a gente contou e deu 16, você vai ver que não tem como errar. Às vezes a gente erra por falta de atenção mesmo. E às vezes eu erro, gente, e não acho onde foi que eu errei. Até para errar, a gente erra bem feito, fala a verdade. Né? Então, 3, 2, 3, 2... Seria legal gravar o vídeo todinho assim, ó, carreira por carreira, a gente vai conversando e fazendo, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e tem gente que não gosta da conversação durante a aula, né, então... Vou fazendo aqui, nas próximas carreiras já vou dar uma pausa, né. Vocês estão vendo que ele dá uma levantadinha aqui, ó, é normal, não tem problema, continua, porque ele vai se adaptando, tá, ele vai se assentando. Deixa eu ver, peraí. Ó, 3, 2, 3, 2. Aqui errei, tá vendo? Aí eu desmancho. Vou conversando, né, minha gente?
Sempre que você for fazer, conta. 3, 2, 3, 2, que você vai ver que dá certinho. 3, 2. 3. 2. Legal dessa forma que eu fiz aqui é que a gente acaba usando o mesmo início para fazer várias peças que deram certinho aqui para mim. Tem vários tamanhos desse mesmo modelo aqui no canal já. E eu tô querendo, gente, fazer uma aula resumida. Então, aqui eu tô explicando bem, conversando bastante. Eu sei que vai ter um monte de comentário. Ah, você fala demais. Se não gosta que fala muito, não tem problema. Pode assistir um outro vídeo de alguém que fala pouco, porque eu falo bastante mesmo. A ideia do canal é conversar. E dar dicas também, porque sempre que a gente vai fazendo um trabalho, surgem dúvidas ao longo da produção. E se eu achar necessário, eu venho aqui e falo. Mas eu vou fazer um vídeo resumido. Então, você faz a primeira vez com ele bem detalhado, e daí da segunda, terceira vez, você segue o vídeo resumido, tá? Ó, repara bem. Tá faltando 3 buraquinhos para serem preenchidos, ó. 1, 2, 3. E aqui eu fiz 3 pontos altos. Então, ó, 3 pontos altos nesse, e agora nesses buraquinhos eu vou fazer 2 pontos altos em cada. Na verdade, só um deles não vai ter 3 pontos altos, né? Mas é para ficar com o número de pontos certinho para a próxima carreira. Então, ponto em cima de ponto, dentro do espaço de corrente eu faço 2 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto. 2 pontos altos dentro da corrente, um ponto alto em cima do ponto alto. Calma que eu vou mostrar certinho, tá? Então, olha só. Explicando a carreira inteira novamente, resumão. Correntinha em cima de correntinha, eu fiz 2 para subir, se você preferir pode fazer 3. Fiz 3 pontos dentro do espaço de corrente, aqui ó, 3 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto. E aí eu comecei a alternar, ó. Aqui eu fiz 3 pontos altos, aqui eu fiz 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Chegando no final dessa carreira, eu tenho os últimos 3 bloquinhos aqui, ó, de corrente. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 2 pontos em cada espaço de corrente. Nesse daqui, por exemplo, se eu seguisse a sequência, seria 3 pontos altos no espaço de corrente, mas eu não fiz para que a próxima carreira dê bem certinha. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Essa hora de fechar, você aperta bem para que fique bem certinho. Dá a impressão que emborcou, mas não emborcou. Pode continuar fazendo que o ponto ele vai se assentando aqui nas correntes, tá? Carreira, ó, tá vendo? Se tiver fechado demais, aí você revê aí os seus pontos. Mas se tiver só um pouquinho assim que você tá desconfiado que não vai dar certo, continua que dá sim. Vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Se você preferir, pode fazer 5. E aí eu vou aproveitar para falar por que eu faço 4 e não 5. Gente, o meu ponto ele é curtinho porque o ponto é muito apertado. Se eu fizer aqui, ó, 5 correntes, ele sempre aqui na hora de subir vai marcar muito, ele vai ficar uma barriguinha assim, ó. Tá vendo aqui? Então, com 2, ele fica na mesma altura dos pontos altos da carreira anterior. Se eu fizer 3 correntes aqui para subir, ele vai ficar sempre torto. Ele vai ficar sempre de lado assim, ó. Tá vendo? Aqui é porque eu tô forçando, mas eu quero que ele fique em pezinho. Mas se no seu ponto 3 pontos para subir, 3 correntes para subir é suficiente, pode fazer tranquilo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E agora é só repetir, ó. 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E assim a gente vai fazer na carreira inteira. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A gente vai fazer essa repetição aqui e vai ficar com 27 buraquinhos desse aqui, ó, 27 bloquinhos vazados. Então, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Chegando no último pontinho,
você conta e tem que ter 27 bloquinhos desses buraquinhos aqui. Fiz aqui o meu, olha só. Então, chegando nessa parte aqui, eu vou contar. Gente, dá a impressão que emborcou, mas não emborcou, tá? Ele vai ficar certinho, esquenta a cabeça não. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E o último que eu vou fazer aqui vai ser o 27. Então, 2 correntes de separação. Aqui na terceira argolinha, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Se o seu não tiver dado 27 bloquinhos, veja o quanto que faltou. Às vezes chega aqui, você percebe, eu acho que eu tinha que ter feito um ponto a mais. O meu ponto não tá batendo com o dela. Então, você volta uma carreira e faz um ponto a mais aqui nessa carreira de ponto fechado. Às vezes pode acontecer porque você faz o fechamento da carreira de uma forma diferente da minha. Então, às vezes, no seu ponto sobra um. No meu ponto, falta um. Então, você tem que identificar aí o que acontece no seu trabalho e assim você aumenta ou diminui um ponto da carreira anterior, certo? Mas para mim sempre dá certinho, 27 pontos, aliás, 27 buraquinhos. Agora eu faço 2 correntes para subir, se você preferir pode fazer 3, e 2 pontos altos em cima dentro, aliás, de cada buraquinho desse aqui, ó. Então, a carreira inteira vai ser assim, ó. 2 pontos altos dentro do espaço de corrente, um ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Ó, 2 pontos dentro do buraquinho, um ponto em cima do ponto. É só uma sequência que vai até o final agora, olha só. Tá vendo? Certinho, certinho. E ele fica meio que afunilandozinho aqui, porque o meu ponto é muito apertado. Talvez no seu já tenha dado super certinho, mas se ficar assim e você ficar preocupada, não, ele vai se assentando aqui, ó. Ele adapta na parte de correntinha, nesse espaço. Então, olha só, vai ficando retinho assim, e a gente vai fazer a repetição. 2 pontos altos, um ponto alto. 2 pontos altos, um ponto alto. Em toda essa carreira. Gente, esse vídeo vai ficar bem grandão, porque eu quero conversar bastante com vocês sobre o modelo e tirando algumas dúvidas que vão surgindo e que eu sei que aparecem, porque tem vários vídeos já postados aqui, né? E já faz tempo que eu postei aqueles vídeos. Então, a ideia desse vídeo aqui é ter bastante conversa mesmo, para esclarecer todas as dificuldades, todas as dúvidas que eu vi que apareceram ao longo dos anos, né? Que eu postei aquele passo a passo lá, que já tem 1 ou 2 anos, eu nem sei mais tanto tempo que tem. Mas eu quero aproveitar para ter uma conversação, então você pega aí o seu suplazinho, o seu crochê e faz comigo. É como se a gente estivesse sentado junto agora e estivesse crochetando. Essa é a ideia, eu espero que vocês gostem, mas aí eu prometo que eu vou fazer um vídeo resumido, só indo direto ao assunto. Assim, na primeira vez a gente entende como um bate-papo e na segunda vez que você precisar desse passo a passo, você vem nele resumido, tá? Então, ó, 2 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto. E assim a gente vai fazer nessa carreira inteirinha. Se alguém tiver chego nessa parte aqui, tá crochetando comigo e tá achando legal essa parte do bate-papo durante o crochê, me diz aí pra eu saber se nos próximos eu continuo fazendo dessa forma também, ou se é melhor eu ir só direto ao assunto, colocar só alguma dica, né? Para esclarecer cada dúvida que tiver, mas de forma bem resumida. Então, agora eu vou finalizar minha carreira e já volto com ela concluída. Cheguei aqui no final da carreira, olha só. 2 pontos dentro de cada espaço de corrente, um ponto em cima de cada ponto alto, certo? Se você tiver dúvidas, confere certinho se você fez, se não faltou nenhum ponto dentro do espaço. E agora vamos para a próxima carreira. A gente prende com ponto baixíssimo. Faz esse ponto baixíssimo bem apertadinho. E agora a gente vai fazer uma repetição da carreira anterior. Aí aqui também tem uma modificação que eu faço para o meu ponto ficar legal. Você não precisa fazer se não achar necessário. Você pode fazer 2 correntes para subir e 2 correntes de separação. E assim você vai repetindo. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Que nem a gente fez aqui nessa carreira vazada. Eu faço 1, 2, 3, 4 correntes para subir, pulo um ponto alto, no próximo eu faço
um ponto alto. E aí ele ficou assim, ó. Eu usei 2 correntes para subir e as outras 2 correntes são as correntes de separação. Pulei um ponto de base, no próximo eu fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E assim eu vou alternando 2 correntes de separação, uma corrente de separação. Eu faço isso porque o meu ponto é muito apertado, tá? E aí, se eu fizer aqui, ó, 2 correntes de separação, o meu ponto ele vai ficando deitado assim, ó. Vai ficando todo na diagonal assim, deitado. Por quê? Porque tá sobrando correntinha. Então, não tem necessidade de eu deixar sobrando correntinha. E eu acho que esteticamente fica visível que sobrou a correntinha no meu ponto. Agora, se você achar necessário, você pode colocar 2 correntes de separação em cada pontinho desse aqui, em cada espaço. Eu faço 2 correntes, uma corrente, ó. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes de separação, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Isso é uma coisa que a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo o trabalho. Então, o que eu aconselho você? Faz exatamente do jeito que eu tô fazendo, e se você achar, né, ao finalizar a peça toda, você vai olhar para ela e vai ver, poxa, eu acho que aqui eu devia ter feito 2 correntes de separação em todo, ao invés dele inteiro. Você só vai descobrir se era necessário ou não quando finalizar a peça. Ah, mas aí eu vou ter o maior trabalho à toa. Não vai ser à toa, você vai ter o trabalho uma vez só. Aí você vai descobrir que para o seu ponto precisaria de 2 correntes, e a partir daquele momento você vai sempre fazer com 2 correntes de separação. Vai ficando certinho, ó. Dá a impressão que ele vai emborcar, mas não emborca. Ó, esse daqui todinho eu fiz dessa mesma forma. Tá vendo como tá retinho? Muita gente pergunta se eu engomo a minha peça, se eu passo ferro. E não, gente, eu faço esse tipo de adaptação assim, pra peça ficar retinha. Então, na hora que tá fazendo, parece que vai dar errado, mas, gente, já perdi as contas de quantas vezes eu fiz esse modelo aqui e ele deu certo. Então, sinal que tá certo, pro meu ponto, pra forma como eu faço esse trabalho. Então, 2 correntes de separação, uma corrente de separação. Mas se você preferir, pode fazer direto 2 correntes de separação em cada espacinho aqui, sem problema nenhum. Ó, vou fazer na volta inteira e volto com ele pronto. Cheguei ao final da carreira, então ficou uma corrente, 2 correntes, uma corrente, 2 correntes. Aqui no último, pra mim, bateu uma corrente. Vou prender com um ponto baixíssimo. E ele fica assim. Ai, meu Deus, emborcou tudo. No meu ponto fica perfeito, né? Agora eu vou fazer uma repetição. Vou fazer ponto em cima de ponto, 2 correntes de separação. E agora sim, 2 correntes de separação nele todo, ó. 1, 2, 3, 4. Um ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntes, um ponto alto em cima de cada ponto alto. E assim vai indo nele todo. Eu vi em todos os comentários, assim, de alguém que achou que fez e deu errado, que fez e deu errado, foi sempre falando que embabou. Então, isso significa que é necessário para muitas pessoas essa diminuição de ponto aqui, de corrente, essas coisas são importantes. E essa impressão de que ele vai emborcar é só uma impressão mesmo, porque não teve ninguém que falou para mim que emborcou. Eu acho que as pessoas que talvez tentaram e acharam que ia emborcar, acabaram desistindo. Mas no final, ele dá super certo. E assim, gente, eu sempre testo os modelos que eu faço para ver se quando lavar, ele vai ficar todo emborcado, vai ficar todo torto, se vai ficar embabado. E eu nunca tive problema com esse suplá aqui, tá? Fazendo dessa forma, com essa aparência de que vai emborcar, porque no começo eu também ficava preocupada. Ai, meu Deus, será que isso aqui tá dando certo? Será que não tá? Mas esse é o segredo para que ele fique bem retinho, sem passar ferro, sem fazer nenhum tipo de... Como que chama? Engomação, será? Engomada? Sem engomar o trabalho, nada. Finalizei o trabalho, ele tá do jeito que ele tá, sabe? Então, essa é a parte que simplifica. Porque se você tiver que fazer o trabalho e toda vez você tiver que passar com ferro, por exemplo, esse é um tempo que talvez no começo você tenha.
Mas depois, quando forem chegando muitas encomendas, você já não vai ter tempo de passar todas as suas peças. Então, encontra a quantidade de pontos certo para o seu ponto, para o seu trabalho ficar sempre retinho. E assim, fez um modelo, embabou, dá uma olhada o que você pode estar modificando para que dê certinho no seu ponto, né? Pra mim, esse aqui dá super certo. Eu já fiz outros tipos, né, de contagem de pontos, mas eu sempre volto pra esse aqui porque é o que dá mais certo em todos os tamanhos. Então, aqui eu tô 2 correntes de separação, um ponto alto em cima do ponto alto. Se eu tivesse feito dessa forma na carreira anterior, também ficaria bom, não teria problema, assim. Só que, no caso, eu ia reparar que sobrou ponto. Eu já vou explicar pra vocês como que isso seria. É um bate-papo legal, né? Como se a gente tivesse sentado crochetando junto, hein? Às vezes é legal fazer assim, conversando tudo, enquanto a gente tá fazendo, do que a gente ficar toda hora tendo que pôr no pause pra ir pra próxima carreira, né? Aí da terceira, quarta vez que a gente vai fazer o mesmo modelo, daí a gente já meio que faz de cor, né? Então, tô chegando já no final da carreira, olha só. Passa a mão, tá tudo certinho, dando a volta aqui. Se eu tivesse feito essa carreira aqui, ó, com 2 correntes, ele ia ficar assim, ó, puxadinho aqui pra cima, como se fosse um picô. Eu ia reparar que sobrou corrente aqui no meio, ó. Tá vendo como no meu ponto ele fica bem retinho? Essa carreira aqui, ó. O risquinho fica bem certinho, igual aqui de cima. Se eu tivesse feito 2, 2, 2, 2, ficaria um biquinho sempre que tá sobrando. Tipo assim, ó. Ficaria esquisitinho. Então, são coisas que eu fui aprendendo vendo mesmo. Nos primeiros eu fazia e ficava aquele biquinho. Aí eu fui olhando pra ver o que eu poderia fazer pra que não ficasse. E deu certo. Então, já tô chegando no final dessa carreira aqui. Eu considero que essa parte que eu tô fazendo aqui é a base do suplá, tá? A base do suplá primavera. Aí, a partir da próxima carreira, a gente começa com o biquinho primavera. O legal dessa base é que dá pra usar de várias formas, utilizando com outros bicos também. Então, chegando aqui no final, tem que ficar com 40 bloquinhos desse daqui, ó, 40 buraquinhos, tá? Contou, ficou com 40? Pode continuar. Contou, não deu 40? Pode voltar que tem alguma coisa errada. Às vezes, o que acontece? Chega aqui no último ponto, você já identifica que a carreira anterior ficou faltando ponto. Como? Às vezes, você vai finalizar o último ponto aqui, ó, do bloquinho, e ele fica junto. Fica assim, ó, um Vzinho. Então, significa que você perdeu algum ponto aqui. Às vezes, fica sobrando, você vai fazer, ao invés de pular uma corrente e já fechar, você percebe que ficaram 2 correntes aqui, 2 pontos da carreira anterior para pular. Então, significa que você fez um ponto a mais em algum lugar aqui do trabalho. É legal a gente observar essas coisas, porque quando você chegar no final e alguma coisa não bater, você já sabe que tem que desmanchar. É bom que você não precisa chegar lá no final e perceber que deu tudo errado. A finalização de cada carreira já mostra pra você se tá tudo certo ou não. E agora eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. 1, 2, 3. Certinho, tá vendo? Contei, deu 40 bloquinhos desse daqui. Vamos contar? Não esquece de contar, gente, porque essa parte da contagem aqui, às vezes a gente esquece um bloquinho desse aqui e dá tudo errado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E eu fico sempre com um medinho de contar aqui com vocês e ter dado errado, porque às vezes eu erro também, tá? Então, é nóis. Então, agora que eu vou fazer 2 ou 3 correntes para subir, 2 pontos dentro de cada buraquinho desse daqui. Então, vai ser ponto em cima de ponto, 2 pontos dentro do espaço de corrente da carreira anterior. Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Fiz um ponto em cima do ponto,
dentro desse buraco, faço mais 2 pontos altos. E é aqui que normalmente ele embaba, tá? Nessa parte aqui que você vai fazendo, por isso toda essa adaptação aqui, toda essa jogada, porque aqui, normalmente ele encrespa, você percebe que vai embabar. Então, se o seu, até aqui tá tudo dando certinho desse jeito, é porque vai dar certinho. Comenta comigo, se chegou nesse ponto, tá dando tudo certo aí, né? Então, ó, 2 pontos dentro do espaço, 1 ponto em cima do ponto. E aqui nessa parte fechada é a parte onde a gente percebe se tá dando certo ou não. Naquele outro passo a passo, eu até mostrei num vídeo aqui pra vocês, que eu tive que desmanchar, porque não, com esse barbante aqui não tava dando certo. E aí eu aproveitei para criar uma adaptação para quem não conseguiu fazer esse modelo e tá sempre sofrendo com essa embabação danada, né? Embabadada danada, uma coisa assim. Fica franzido mesmo, né? Então, 2 pontos dentro de cada espaço de corrente, 1 ponto em cima de cada ponto. E assim a gente vai fazer em toda a carreira, tá? Cheguei aqui no final da carreira, olha só, ponto em cima de ponto, 2 pontos altos em cima, aliás, dentro de cada espaço de corrente. Então, em cima de cada ponto eu tenho um ponto alto, dentro de cada buraquinho eu tenho 2 pontos altos. Chegando aqui no final, fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. E agora eu vou repetir essa carreira de ponto todo fechado. Porém, se eu fizer exatamente igual, ele vai emborcar mesmo, tá? Porque eu tô fazendo aqui com a quantidade de pontos exatas que eu preciso para fazer esse trabalho todo. Então, o que eu vou fazer agora? A cada 12 pontos, eu faço um aumento. Então, olha, 2 pontos para subir, 2 correntes para subir. Se preferir, pode fazer 3. No meu caso, faço 2. No mesmo lugar onde eu fechei aqui, iniciando essa minha subidinha, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Então, esses aqui já vai ser o meu primeiro aumento, tá vendo? Eu tenho 2 pontos altos saindo do mesmo buraquinho. E agora eu vou fazer mais 11 pontos. Ponto em cima de ponto. Faço 12 pontos altos e no 12º eu faço mais um. Então, eu demorei para aprender isso, né? De onde que era. Ah, a cada 12 você faz um aumento. Aí eu pensava que era no 13. Mas não, a cada 12 significa que no 12 mesmo você faz mais um. É um ponto com irmão gêmeo, né? Então, faço 11 pontos aqui. Daí no 12 eu faço aumento. Então, tenho 2, 4, 6, 8, 9. 10, 11. Aí, agora, no 12, eu faço o 12 e mais um. Ó, um aumento. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tenho os 2 pontos, né? O primeiro aumento, ó. Esse aqui eu não conto. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, no 12, eu faço um juntinho aqui. No 12º, ele tem um irmão gêmeo. E agora eu vou fazer de novo. Eu não conto esse aumento e agora eu faço mais 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, o que eu faço? Eu conto. Antes de fazer o 11º aqui com aumento, eu paro um pouquinho e venho contar pra ver se tem 11 mesmo, porque às vezes a gente erra, né, gente? Ó. Então, aqui tá o meu aumento, não conto eles. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, agora sim, eu faço aqui o 12 e mais um, que é o aumento. E aqui o legal dessa forma que eu faço é que eu criei um aumento, uma forma de aumento, que se der tudo certo, aqui vai acabar com 11 pontos também. Então, vai ter 11 pontos altos e eu vou completar a carreira aqui certinho no lugar do aumento. Então, você vai fazer dessa forma aqui a carreira inteira. Se chegar aqui e não bater, você tem que ter 11 pontos e finalizar já nesse aumento que tá aqui. Se não bater, é porque faltou ou acrescentou algum ponto que não deveria estar, certo? Então, agora você vai continuar aí, ó. Aqui eu acabei de fazer um aumento, então eu vou fazer 11 pontos no 12º aumento. Então, a cada 12 pontos, eu tenho um aumento. Vou fazer todo aqui e volto com ele pronto, vou mostrar aqui pra vocês.
Olha só, gente, então fui fazendo aqui, ó, os aumentos sempre no 12º ponto. E aqui eu fiz o meu penúltimo aumento, meu último, na verdade, aumento, né? Aí é legal porque aqui vai ter 11 pontos. Olha só, a gente contando. Aqui tá o meu aumento, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí talvez aqui que tenha um impasse, assim, da dificuldade de vocês, talvez, para algumas pessoas, de entenderem a minha aula. O aumento tá no mesmo lugar, tá vendo? Da corrente, onde a gente prendeu o ponto baixíssimo. E o meu último ponto, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai estar do lado de onde eu prendi meu ponto baixíssimo. Ele vai estar aqui. Então, eu vou ter 11 pontos altos certinhos. Sinceramente, eu não sei como vocês fazem, se no ponto de vocês fica diferente. Mas não é um segredo, não é um pulo do gato, não é um mistério. Esse é o jeito que eu faço, daí talvez para algumas pessoas que fazem de forma diferente, pareça errado, né? Mas não tem errado e certo. Tem a forma como dá certo para você e tem a forma que dá certo para mim. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu acho que dá certo no meu ponto. E quando eu tento fazer diferente, fica um buraco aqui no meio. Eu vou finalizar aqui, daí eu mostro para vocês. Tem gente que finaliza a carreira antes desse ponto que eu vou mostrar. Aqui, ó. Opa. Tem gente que finaliza a carreira aqui, ó. Não coloca um ponto aqui. Se eu finalizar aqui com o meu ponto, fica um buraco. Porque o meu ponto é bem apertadinho. Então, eu acho, do meu modo de entender aqui, que aqui tem que ter um ponto sim. Mas se no seu não tem... Ah, mas eu acho que não é necessário ter esse ponto, pra mim eu não faço. Aí não tem problema, você só precisa fazer com que a quantidade de pontos que tem aqui dê certinho. Então, ó, fiz o meu último ponto aqui, vou contar pra vocês verem, ó. Aqui tá o aumento, os 2 pontos altos feitos no mesmo lugar, ó. Daí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí o próximo já é um aumento, que foi o que eu iniciei esta carreira. Nessa parte, eu tenho que ter um múltiplo de 10, tá? Nessa parte fechada. Se for múltiplo de 10, deu certo. Normalmente, eu nem conto ponto por ponto para ver quantos pontos deu. Porque se ele bater certinho aqui, é porque deu certo. Antigamente, eu contava cada ponto para ver quantos pontos tinha nessa carreira. Aí, depois que eu consegui chegar nessa conclusão aqui de um aumento a cada 12... Então, fica no automático, é igual dirigir, você bate o olho, você já sabe como fazer a baliza, né? É automático, você não precisa ficar ali calculando mais. Aqui foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, se for múltiplo de 10, deu tudo certo. Então, agora sim a gente vai começar a fazer o detalhe pro bico primavera, que é esse daqui pra cima. E olha que legal, gente, retinho. Lembra que no começo a gente tava com um pouco de medo de emborcar? Eu não fico mais com medo, mas eu falei porque às vezes pode ter gente que tem essa dificuldade. Mas, ó, cheguei nessa parte aqui, ó, ele tá perfeito, ele tá retinho. Não tem nada fora do lugar, tá vendo? Significa que tá dando tudo certo e a gente chegou aqui na quantidade de pontos certas pra esse trabalho aqui. Aqui eu tava usando o barbante, ó, e por algum motivo tava separado o nozinho. Então, eu sempre fico com medo de continuar e a espessura do fio tá diferente, mas aparentemente tá tudo igual, né? Quando a gente encontra um nó, quando a gente encontra a emenda, dá medo dele continuar diferente, né, ali. Então, aqui, com o meu negocinho na agulha, prendi com ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou subir com duas correntes. Se você preferir, pode fazer 3. Então, eu fiz 1, 2. Aí, eu não vou fazer junto aqui, ó, que nem eu fiz aqui que ficou o aumento. Eu vou fazer no próximo buraquinho um ponto alto. Ficou assim, ó. Tá vendo que fica um espaço aqui? É isso que eu não gosto no meu ponto. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer desse jeito para que a contagem de pontos fique bem certinha. Então, aqui, ó, um ponto alto. No próximo espaço de corrente, não. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Daí, aqui, eu vou falar 2 coisas para vocês. A primeira é que eu tenho que fazer 5 pontos altos, então 2 correntes para subir, mais 4 pontos altos. Mas aí vocês viram que o meu negócio cortou aqui, né, o meu barbante, me deixou na mão. Ficou bem curtinho, ó, e eu não gosto que fique curtinho porque fica muito chato de arrematar depois.
Então, aqui acho que vão 2 ou 3 dicas, nem sei. Ó, primeiro que, se eu tivesse que emendar agora, fazer uma emenda, eu nunca faço a emenda no 5º ponto. Eu faria aqui no 4º mesmo. Não vou fazer no 4º porque tá muito curto, então eu desmancho e faço a emenda aqui no 3º. A dica é, não faz a emenda no último. Se esse aqui fosse o meu último ponto e daqui eu já fosse fazer 2 correntinhas de separação, eu não faria a emenda aqui, porque fica difícil de esconder depois. Então, ó, mesmo que sobrou bastante pedaço aqui, ó, eu vou deixar esse pedação e já vou pegar o meu fio pra poder colocar aqui e continuar. Então, essa foi a primeira dica, né? Deixa o grande aqui pra ficar fácil. Gente, é assim, parece bobeira, mas quando a gente deixa um pedaço de barbante muito curtinho, é um saco pra esconder na hora do arremate. E quando a gente tá com pressa, fica mais difícil ainda. Então, deixa um pedaço grande ali e fica tranquila. Segundo, eu tô aqui, ó, fiz o primeiro pra subir, fiz 2 pontos e eu vou fazer 5 pontos aqui. Eu vou fazer mais 2. Pra poder, na hora que eu finalizar essa carreira, a emenda tá no lugar bem certinho. A emenda não, a finalização. Então, olha, correntinha, 4 pontos altos, faço 2 correntes de separação e no próximo, pulo 1 ponto de base, no próximo eu faço 1 ponto alto. Aí, daqui em diante, eu vou fazer 9 pontos altos, 2 correntes, pula 1 ponto de base e repito de novo, 9 pontos altos. Aqui, pra mim, no meu ponto, eu precisei fazer 2 correntes de separação. Se você achar necessário, você pode fazer 3. Mas quando você vai descobrir isso? Só fazendo desse jeito aqui. Se ele emborcou, você desmancha esse pedaço e faz com 3 correntes de separação. Mas eu aconselho você fazer assim até o final, que você vai ver que ele sempre dá certo, pelo menos pra mim. Certo? Vamos lá, então aqui, ó, 2, vou fazer 9. 2 correntes de separação. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu falar uma coisa pra vocês de novo, ó. Às vezes a gente percebe que um fio ficou pra trás, tá vendo aqui, ó, um risquinho? Gente, observa sempre e desmancha, porque fica tão feio no final, quando a gente vai arrematar, que descobre um fiozinho pra trás. Então, acontece sempre, com bastante frequência, e quando você observou que aconteceu isso, só desmancha. 2, 4, 6, 8, 9. E aí, você vai fazer 2 correntes de separação, pula 1 ponto de base, no próximo você faz 1 ponto alto. E assim você vai repetir essa sequência. 9 pontos altos, 2 correntes. 9 pontos altos, 2 correntes. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Então, olha só, ele fica bem retinho, tá vendo o espacinho aqui? Quando você coloca, fica em pezinho. Se você achar necessário, você pode fazer 3 correntinhas de separação. Mas pra mim, dessa forma aqui que eu tô fazendo, 2 correntes tá ótimo. Aí, então, só recapitulando, eu fiz as 2 correntes para subir, fiz mais 4 pontos, 2 correntes de separação, pulei 1 ponto de base e aí eu comecei a sequência. 9 pontos altos, 2 correntes, pula 1 ponto de base, 9 pontos altos. E eu vou fazer isso em toda a carreira. Repara que quando você colocar, ele vai ficando retinho assim, ó, que nem tá aqui essa carreira. Se você achar que já envergou de um jeito que não tem condições, aí você pode pôr 3 correntes de separação. Epa, engasguei, desculpa, gente. Você pode colocar 3 correntes de separação aqui, mas, ó, tá certinho. Eu vou fazer a minha carreira inteira aqui e volto finalizando esse pedaço pra mostrar pra vocês. Chegando, então, aqui o final da carreira, olha só. Fiz aqui o meu bloquinho, né? Minha sequência de 9 pontos altos, 2 correntes de separação, pulei 1 ponto de base. E agora eu vou fazer aqui, completar para que fique com 9. Então, a gente tinha começado com 5 pontos, né? As 2 correntinhas, 4 pontos altos. Então, fiquei com 5 pontos altos para cá. E agora eu tenho que fazer 4 pontos altos aqui. Tá vendo que, ó, deu 3. Esse último, o quarto, ele vai ficar junto com esse daqui, ó. Não é no mesmo buraquinho, porque eu queria mostrar bem certinho. Eu prendi aqui com um ponto baixíssimo e subi com as correntinhas. O meu último ponto, ele vai ficar aqui, ó.
Se você reparar bem, aqui eu tenho as correntinhas que eu subi para fazer a carreira anterior. O meu último ponto, ele vai ficar aqui na cabecinha desse ponto. Tipo assim, olhando na carreira anterior aqui, ó, entre as correntinhas que eu utilizei para subir e o último ponto alto. Ali vai ficar o meu quarto ponto alto. Ó, aqui, tá vendo? Espero que tenha dado para entender, mas assim, você não precisa fazer exatamente assim. Se no seu não ficou assim, o importante é que fique com 9 pontos altos aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que é as correntinhas, e aqui eu tenho mais 4, que são complementando agora essa carreira e deixando com 9. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando na primeira cabecinha, na primeira correntinha das correntinhas que eu subi, fecho bem apertadinho aqui, ó, o ponto baixíssimo, para não marcar tanto, e aí eu fiquei com 9 pontos. Certinho, gente, ó. E assim a gente já vê que tá ficando bem retinho, tá vendo? Então, agora a gente vai começar a próxima carreira. Aqui mesmo onde tá, eu só faço uma corrente. Se você preferir, pode fazer duas, eu faço só uma e dá certinho. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. E aqui tem também outra explicação. Esse vídeo é cheio das explicações, mas eu não quero deixar dúvida nenhuma, hein? Eu vou fazer ponto baixo, eu vou ficar com 4 pontos baixos aqui em cima desses 9 pontos que estão. Não é uma matemática, gente, não é uma conta de matemática exata. É uma adaptação para que fique bom, tá? Então, olha só. Se você contar daqui para cá até chegar nesse buraco, eu vou ter 1, 2 pontos. Então, eu vou fazer somente a correntinha para subir, um ponto baixo e já vou direto fazer 8 pontos baixos, 8 pontos altos aqui dentro, tá? Vou pular 2 pontos da carreira anterior, ó. 1, 2 e já tenho o meu espaço de corrente. Então, vamos lá, eu vou explicar bem direitinho essa carreira. Peraí, então a gente vai fazer 8 pontos aqui, ó. Ó, continuando, gente. Então, 8 pontos altos aqui nesse espaço, onde a gente fez 2 correntinhas de separação. É aqui que normalmente a gente fica na dúvida se deveria ter feito 2 ou 3 correntes de separação. No meu caso, eu optei por fazer 2 porque ele fica um buracão enorme se eu fizer 3 aqui, tá, gente? Mas assim, se você achar que seria necessário fazer 3, faz 3. Ó, tenho 2, 4, 6, preciso fazer mais 2. Se você vê que já chegou no espaço aqui no cantinho e parece que não cabe mais, puxa os pontos para a lateral. Ó, aí você consegue fazer mais 2 pontos aqui. Conta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pular 2 pontos e fazer no próximo. Aí, aqui que acho que é a pegadinha que algumas pessoas acham que não tá certo. Eu não vou contar aqui, ó, onde eu tô fazendo os pontos altos. Eu não conto esse primeiro. Eu conto aqui, ó. Aqui tem o primeiro ponto alto, então eu conto 1, 2, no terceiro eu faço ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo. No próximo, segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. E no próximo, o quarto ponto baixo. Ó. Aí, aqui eu tenho, ó, 1, 2. E já tenho o buraco grande. Ficaram 1, 2 pontos aqui, porque esse primeiro eu não conto, porque aqui já é o espaço de corrente. Não faz sentido eu contar ele, porque aqui já tem o espaço de correntinha, ó. Então, aqui, ó, esse primeiro eu não conto, eu anulo, aí já conta aqui, ó, 1, 2, no terceiro faço o ponto baixo, que é a mesma coisa, ó. 1, 2, no terceiro tem um ponto baixo, ficando, então, com 4. Então, como que 9 menos 4 ficou 4, né? Se você for pensar pela lógica matemática, deveria ficar 5. Só que acontece que eu não tô contando aqui. Aqui eu tenho esse buracão, não faria sentido eu contar o ponto anterior, tá? Então, vamos lá. 8 pontos altos dentro do espaço de corrente. Pulo 1, 2. No terceiro, eu faço a sequência de 4 pontos baixos. Tenho que ficar com 4 pontos baixos aqui. Aí, eu já faço de novo 8 pontos dentro do espaço de corrente. Vamos lá.
eu tô esclarecendo algumas dúvidas que foram surgindo através do outro passo a passo. Então, eu sei que esse vídeo tá bem conversado, tá bem explicado, e talvez você não tivesse essa dúvida, mas é um vídeo para que funcionar para todo mundo. E assim, vai ter o vídeo resumido, então assim, assiste esse todo, vê o que você pode achar que pode ser uma dificuldade, mas se você não tiver dificuldade nenhuma, vai ser muito fácil para você fazer. 2, 4, 6, 7, 8. Se você for fazer o 8º ponto e ele ficar por cima desse daqui, desmancha, porque senão fica feio. Ele tem que ficar assim, ó, uma sequência certinha. Fiz os 8 pontos, eu não vou contar aqui, ó, esse ponto, eu vou contar o buraquinho. Então, 1, 2, 3, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou contar 1, 2, no terceiro eu já tenho que fazer a sequência de 8 pontos altos. Vai cair certinho ali no buraquinho das correntinhas da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5. Às vezes a gente faz 5 e parece que já preencheu todo o espaço, tá vendo? E preencheu mesmo. Então, o que você tem que fazer? Puxar pra cá, pra abrir espaço para os outros pontos. 6, 7, 8. Vamos contar. Sempre que finalizar, conta, porque pelo menos você não corre o risco de no final ter 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora é só repetição, gente. Não conto esse, vou contar o próximo. 1, 2, no terceiro, faço a sequência de 4 pontos baixos. Já tenho 4 pontos baixos aqui, vou pro buracão aqui de corrente. Faço 8 pontos. E assim a gente vai fazendo em toda a carreira. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8, eu paro e conto de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sempre vou parando e contando. Tiro a minha agulha lá e conto. Porque é importante pra mim perder 1 segundo, 2 segundos contando do que eu ter que, de repente, depois, no final da carreira, eu descobri que errei. Descobri que ficou com 6 pontos, descobri que ficou com 9, né? Então, olha como tá ficando bem retinho. E agora eu vou fazer essa repetição em toda a carreira aqui e volto quando estiver pronto. Chegando então, gente, ao final, ó, fiz todos aqui os meus lequinhos, né? E aí, ó, fiz 8. E aí é mais ou menos o mesmo esquema, mas um pouquinho diferente. Eu sempre falo isso, né? Igual, mas é diferente. Então, eu vou pular, ó. 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Ó, então, aqui eu tenho, ó, lá no comecinho, deixa eu ver se tá nítido aí. Eu tenho um ponto baixo, né, da esquerda pra direita, um ponto baixo. Aqui eu tenho aquela correntinha que eu usei pra subir. E aqui eu tenho que ter mais 2 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, no próximo eu faço o segundo. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos pra cá, 2 pontos baixos pra cá. Ah, mas o meu tá dando diferente. Gente, a questão é que tem que ficar 4 aqui. Vê aí o que é que no seu ponto fica diferente do meu e faz com que dê 4. Então, tenho 2 pra cá, 2 pra cá. Aqui eu tenho só essa correntinha que nem parece direito, né? Mas eu gosto de fazer assim porque o meu ponto é pequenininho. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, para que não ocorra nenhum tipo de dúvida, eu vou puxar aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4. Certinho, tá vendo? Tem que ficar 4 correntinhas, 4 pontos baixos aqui. E olha como o trabalho tá retinho, tá vendo? Espero que o de vocês esteja ficando retinho assim também. E agora a gente vai fazer a última carreira em cru. O meu ponto já tá aqui. Daqui mesmo eu vou fazer um ponto alto, sem fazer correntinha de separação nem nada. Eu tô com um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto. Então, aqui eu tenho 8 pontos altos. O primeiro ponto alto, ele vai ser praticamente deitado aqui, ó. Tá vendo?
Aqui tá o meu primeiro e aqui já tá o meu primeiro ponto alto também. Eu vou fazer esse aqui inteiro e vou mostrar pra vocês, pra que não fique nenhuma dúvida. Então, ele tá deitadão aqui, ó, junto com meus pontos baixos, já uni tudo. Então, vai ser um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Ó, então, eu já tenho 2. Uma corrente de separação, sem pular ponto nenhum. No próximo ponto, eu já faço um ponto alto. E assim, eu vou fazendo aqui nesse leque inteiro, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, sem pular nenhum ponto. Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Vou fazendo uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. O último é aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui o meu último ponto alto, então eu vou fazer aqui, ó, entre o ponto baixo e o ponto alto da carreira anterior. Vamos contar para ver quantos que ficaram? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tinha 8 aqui no leque e agora eu tenho 9 nessa carreira. São 9 pontos separados por uma corrente cada um. Ah, por que que ficou 9? Porque a gente acrescentou aqui, ó. Antes de iniciar, a gente já acrescentou um ponto. Por que que não ficou 10 se eu acrescentei um aqui e acrescentei aqui também? Porque, na verdade, aqui a gente não acrescentou. Foi ponto em cima de ponto, ó. Esse tá em cima desse, esse tá em cima desse. A diferença é que a gente colocou aqui, ó. O que faz a diferença é aqui. Então, tem que ficar 9. Aí, aqui eu tenho meus 4 pontos, ó. Eu vou contar 1, 2. Nesse segundo, eu faço o meu ponto baixíssimo. Ah, mas o meu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vê aí, tem que ficar 9. Ah, mas eu quero que fique 8 também. Então, faz com 8 e vê se dá certo. Então, tô aqui no meio, ó. Ficou 1, 2 pontos pra cá, 1, 2 pontos pra cá. Não é ponto em cima do ponto, é ponto no meio do ponto. Por isso que ficam 2 pra cada lado. Aí, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, já vou começar novamente, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Eu vou fazer todo esse daqui e já vou mostrar pra vocês, olhando assim visivelmente, né? Visualmente, como que fica, caso tenha alguma dúvida. Mas é isso, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. É que nem eu falei, não é uma matemática, sabe? Onde você vai, tirou um ponto, aumentou um ponto e vai ser uma matemática exata. Não dá pra ser, porque se você for fazer, vai embabar, vai emborcar. E quando a gente fia na cabeça que tem que ser uma matemática exata, é quando a gente não consegue fazer de jeito nenhum. Se você pegar um passo a passo onde a pessoa vai falar assim, ó, vai aumentando de 2 em 2, vai chegar uma hora que o seu trabalho não vai estar dando mais certo. Porque não é assim. Tem hora que aumenta, tem hora que não aumenta, tem hora que passa 3, 4 carreiras sem aumentar, tem hora que você tem que aumentar em todas as carreiras, e assim vai indo. Então, eu fiz aqui, ó, ponto baixíssimo, comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho aqui os meus 4 pontos baixos, ó, então vai ficar 1, no segundo aqui eu já faço um ponto baixíssimo. Vou mostrar agora de pertinho pra vocês verem. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Esse aqui fica esquisitinho porque é o primeiro, né? Mas a gente começa a contar desse aqui. Tá aqui, ó. 4 pontos, no meio ficam 2 pontos pra cá, 2 pontos pra lá, ali dos pontos baixos, né? E agora é só fazer essa mesma sequência em toda a carreira. Um ponto baixíssimo no meio dos pontos baixos que tava aqui, né? Ficando 2 pra cada lado. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, separados por uma corrente. Agora, você faz aí que eu faço aqui a carreira inteira. Chegando, então, no final, gente, ó, na carreira. Então, fiquei aqui com 9 pontos separados por uma corrente. Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. No mesmo lugar onde eu tinha feito aquele ponto baixíssimo anterior. Na verdade, é aqui na cabecinha do ponto baixíssimo, ó. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, tá vendo que eu consigo ver onde eu coloquei o ponto baixíssimo? E tenho essa argolinha aqui, então faço o ponto baixíssimo aqui.
eu vou fazer direto o ponto baixíssimo. Eu não vou fazer daquela forma, arrematando de forma invisível, porque aqui eu uso esse ponto, eu já vou deixar a cordinha aqui para poder esconder na próxima carreira. Então, ó, faço um ponto baixíssimo, dou uma laçada, puxo, e aí sim, eu corto o meu barbante, ó. Quanto que eu deixo aqui? Uma vez alguém perguntou, gente, é mais ou menos 4 dedos, olha só. Aqui, eu puxo bem aqui o fio e corto. Algumas pessoas acham grande, algumas pessoas acham pequeno. Eu acho que fica um tamanho legal, ó, pra eu arrematar depois. Eu parei de tentar economizar nessa parte aqui, porque depois eu tinha mais tempo, gastava mais tempo na parte do arremate, que é uma parte que às vezes acaba até estressando, né? Então, olha só, retinho, retinho, tá vendo, gente? Não tem, não tá emborcado, não tá embabado, tá bem, bem, bem retinho. E agora eu vou pegar uma cor para fazer a próxima carreira, que vai ser em ponto baixo. Essa daqui vai ser a última carreira, e eu vou utilizar o barbante 8 também. Esse que eu vou utilizar o lilás, mas é indiferente. Aí aqui também tem uma dica. Gente, essas dicas você não precisa seguir. Você só segue se você achar que são relevantes. Às vezes você tá fazendo tudo aí, tá fluindo perfeitamente, sem problema nenhum. Então, se você encontrar algum problema, talvez você lembre dessa dica e fale assim, ah, vou tentar fazer assim pra ver se dá certo. Aqui, se você quando faz, ele tende a virar pra dentro assim, dar uma emborcadinha, então você pode usar uma agulha mais grossa pra fazer. Se você estava utilizando a agulha 4, finaliza aqui com a 4,5. Se você está utilizando a agulha 4,5, faz essa última carreira de ponto baixo com a agulha 5. Para facilitar, a melhor coisa que tem é mudar de agulha. Mas aí você fala assim, ah não, mas eu quero fazer tudo com a mesma agulha ou eu não tenho outra agulha. Não tem problema, você usa a mesma agulha para fazer tudo. A diferença é, se você perceber que vai ficar difícil, que tá emborcando ali, faz com um pouquinho menos tensão. Você deixa esse ponto aqui bem folgadinho. Então, aqui, ó, eu já pego esse fio que tá aqui, com o nozinho que eu fiz aqui no final, e já vou fazendo e escondendo ele. Eu não vou fazer aqui dentro, ó, essa parte eu mudei. Eu tô fazendo agora pegando a argolinha de trás, ó. Tá vendo aqui em cima? Tem uma argolinha na frente, uma argolinha atrás. Eu pego a argolinha de trás e vou fazendo por trás esse biquinho. Ó. Se você for usar a mesma agulha, faz o ponto um pouquinho mais folgadinho. Não aperta muito, porque senão ele vai virar assim, a tendência é ficar ao contrário. Então, colocando esse fio aqui por dentro, você já vai escondendo ele. Se você tiver dificuldade para ir fazendo e escondendo o fio, você pode deixar ele solto lá e no final você faz o arremate escondendo ele. Eu já acho mais fácil fazer assim, porque depois é só cortar esse pedaço aqui. Então, é só fazer, ó. Um ponto baixo, eu vou mostrar de perto, né? Aqui eu fiz alguns, eu já posso pôr ele pra trás, só pra mostrar, ó. Um ponto baixo pegando nessa argolinha de trás aqui da carreira anterior. Então, aqui eu tenho um risquinho, aqui eu tenho outro risquinho. Eu pego só o de trás, tá vendo? E ele vai formando um risquinho aqui, ó. Vai ficando esse risquinho aqui da argolinha da frente que a gente não prendeu. Antes eu fazia assim, ó. Prendia ponto em cima de ponto. E aqui na parte de espaço de corrente, eu fazia um ponto dentro do espaço de corrente, ó. Ia fazendo assim. Fica bonitinho também, né? Mas aí você pode escolher. Ultimamente eu tô fazendo só assim pra... Eu acho que eu gosto desse efeito aqui, que fica bem desenhadinho. E eu também acho que ele não tende a virar pra dentro, assim, ó. Quando eu faço pegando na argolinha de trás. Então, vamos lá. Todos eles é um ponto em cada argolinha de trás, ó. E aí, você não vai fazer até o final, olha só. Aqui tem uma diquinha pra poder... Nesse caso aqui, tá, gente? Dessa sequência, desse passo a passo, a gente vai fazer isso. Em outros momentos, a gente não precisa fazer isso. Ó, eu não vou fazer até o final, eu não vou chegar. Então, aqui eu tenho, ó... Peraí. Opa... Aqui eu tenho o meu último ponto, eu deveria pegar nessa argolinha aqui, certo? Eu não vou fazer nessa última, eu vou fazer direto o ponto baixíssimo aqui. No mesmo buraco da onde eu fiz esse mesmo. No mesmo buraco que tá o ponto baixíssimo da carreira anterior, eu pulo o último ponto, eu não vou fazer um ponto baixo aqui, eu venho direto e faço um ponto baixíssimo aqui. Assim, ó. Viu? Um ponto baixíssimo aqui.
Esse último ponto eu não fiz. Aí, agora eu pulo esse primeiro, eu não faço um ponto baixo no primeiro pontinho, ponho no próximo, um ponto baixo pegando na argolinha de trás. Olha só. Eu anulei o primeiro e anulei o último. Olha só. Não fiz aqui e não fiz aqui. Por quê? Porque senão ele tende a ficar assim, ó. Aqui, ó. Sobrar um pouquinho de ponto. Então, isso aqui foi nessa adaptação, eu precisei fazer isso. Diminuir um pra cá e um pra cá. Vou fazer de novo essa carreirinha toda e vou mostrando pra vocês, ó. Então, daí eu vou fazendo um ponto em cima de cada ponto. Aliás, em cima não, pegando a argolinha de trás de cada ponto, né? E vai indo, você vai fazendo a carreira inteira. E quando chegar ali, você não vai até o final. Quando você vê que falta só fazer um ponto em uma argolinha, aí você vai direto e já faz o ponto baixíssimo. Vamos lá, eu vou contar com vocês aqui para ver quantos pontos baixos vão ficar, para que a gente não se perca na hora de contar. Olha aqui, tá vendo? Ó. Aqui tá faltando um, tá vendo? Eu faria essa argolinha aqui, ó, aqui tem o penúltimo ponto alto, e aqui tá o último ponto alto. Então, eu vou fazer mais um, ó, ponto baixo. E aqui, no último ponto alto, eu não vou fazer. Tá vendo que aqui teria uma argolinha aqui atrás, ó? Eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer direto um ponto baixíssimo aqui. No mesmo buraco que eu fiz o ponto baixíssimo da carreira anterior. Olha só. Fica bem certinho, ó. Quando você coloca, ó, fica retinho, retinho, retinho. Se eu fizer um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, ele vai franzir assim, ó. A parte lilás vai estragar todinha a finalização desse suplá. Então, agora é só ir fazendo de novo, ó. Se você puxar o ponto pra cá, você vai ver que tem uma argolinha aqui. Você não vai fazer nessa, você vai fazer na próxima. E agora, vamos contar pra ver quantos vão ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opa, sempre na argolinha de trás, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Se eu fosse fazer aqui no último, seria aqui e ficaria com 16 pontos. Por que 16 pontos? Porque aqui eu não tenho 9 separados por uma corrente. Então, teoricamente, o dobro é 16, né? Teoricamente, por quê? Porque eu não vou fazer 16, eu vou fazer só 15. Vamos contar de novo, ó. Anulei esse, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gente, 2 vezes 9, 18, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu anulo 18, aí fico 17, 16. Só que daí, ai meu Deus, agora me embananei na matemática. Vamos lá, calma. Chegou no final, o negócio deu ruim. Peraí. Eu anulei esse daqui. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui seria o 15º, certo? Mas lembra que não é uma matemática exata? Por que não é uma matemática exata? Porque, que nem eu falei agora, a gente tende a querer que seja uma matemática, né? Mas não é. Aqui eu tinha 9, aqui eu tinha 8. Aí, aqui separados por corrente, eu tenho 9. Para ficar com o dobro, eu teria que fazer um ponto aqui em cima desse e mais um. Certo, ó? Eu acho que essa é a parte que eu complico, talvez, por tentar explicar o porquê não é uma matemática exata, né? Você vai anular esse daqui, vai anular esse daqui e vai ficar com 15. Ah, mas por quê? Porque sim, gente, ó. Se eu fizer aqui mais um, eu fico com 16, e se eu fizer aqui, eu fico com 17. Se eu fizer mais um aqui, o que eu pulei, ficaria com 18. Como que eu vou mostrar nesse aqui que tá vazio? Ô, meu pai! Ó, pra contar esses pontos, contando essas argolinhas aqui de cima, repara que começa daqui, ó. Deixa eu ver se consigo deixar bem nítido, ó. Começa daqui, essa argolinha. Essa daqui seria já a cabecinha desse primeiro ponto alto que tá aqui. Então, eu tenho
1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu prender aqui só pra não escapar. 15, né? 15, 16, 17. Aqui deu 17 e aparentemente é em cima desse ponto alto, só que não é. A cabecinha, esse ponto que eu tô segurando é a cabecinha do ponto anterior. A cabecinha desse daqui é aqui, ó. Tá vendo? Seria aqui. Se fosse ponto sobre ponto, um ponto em cima do ponto certinho, eu teria que terminar aqui, mas não é um ponto em cima do ponto. É pegando a argolinha de trás e acaba sendo no meio do ponto, sabe? É diferente. Se você estivesse fazendo uma peça assim, como que eu posso falar? Aquelas peças crochê filé, né? Que é formando um desenho, você teria que fazer assim, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui e outro aqui. Seriam 4 pontos, certo? E sempre parece que passou um ponto aqui, mas não é. Um bloquinho equivale a 4 pontos altos. Então, onde que você começaria, para você entender melhor? Onde você começaria para que ele fosse um bloquinho? Começaria aqui, ó. 1, 2, 3. E daí o quarto é passando, tá vendo? Dá a impressão que passou pra lá, que vai ficar tortinho. Mas aí, conforme você vai produzindo, conduzindo, ele fica retinho. Eu sei que tá confuso porque eu tô tentando explicar. Mas pra quem entendeu, é simples. Pra quem não entendeu, um dia vai entender o que significa. Porque é um pouquinho complicado e talvez seja uma coisa que a gente só aprenda com o tempo, sei lá, né? Então, eu não vou fazer aqui, faço direto aqui o ponto baixíssimo, ó. Certo? Aqui, ó. Não vou fazer nesse primeiro, vou fazer lá no segundo. E vou fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ah, não entendi a explicação do porquê ficou 15 e não 16, já que diminuiu um de cada lado. Se você não entendeu a explicação, não se apega a isso de porquê. Deu certo? Conseguiu fazer com 15? Então faz com 15. Ah, mas eu acho que ficaria melhor com 16. Então faz com 16, não é uma regra absoluta onde tudo o que eu falar você tem que fazer. É a forma como eu faço e dá certo pra ficar retinho, tá? Essa é a parte que eu me embanando e eu acho que a videoaula ficou toda perdida, sabia? Porque eu tenho a impressão de que eu falei de um jeito que confundiu, mas não é. Então, pula toda essa parte que eu falei e faz 15 pontos aqui, 15 pontos baixos. E vê aí se deu certo, certo? Comigo dá sempre certo, gente. Ó. Cheguei aqui, tá vendo aqui o meu último ponto alto? Eu não vou fazer aqui em cima, eu vou fazer direto aqui no ponto baixíssimo. Não vou fazer aqui, faço no próximo. Ah, eu espero que esteja dando pra entender, porque na verdade é simples. É só a explicação que não é muito simples de explicar. E eu tô explicando por quê? Porque no vídeo anterior, tiveram pessoas que perguntaram... Qual que é a lógica? Se era 9, se era 8 aqui, por que ficou 9? Se era 9 aqui, por que ficou 15 e não 16 ou 17? Tipo assim, tem sempre que ser um número par ou um número ímpar. É porque não é para ficar uma matemática exata, é para ficar retinho. Se ficar retinho, esquece um pouquinho a matemática e faz do jeito certo. Se você se apegar àquele múltiplo, é múltiplo de 8, é múltiplo de 9, é múltiplo de 10... Você nunca vai conseguir fazer com que o seu trabalho fique sempre retinho, porque em alguns momentos vai dar certo, em outros momentos não vai dar certo. Então, eu não me apego a essa lógica exata, porque em alguns momentos dão certo, em alguns momentos não dão. Então, você adapta aí. Ah, mas pra mim sempre dá certo fazer dessa forma. Então, pode fazer, não tem problema, não faz mal, né? Aqui é a forma como dá certo pra mim, tá? E esse vídeo tá ficando enorme, mas eu tô achando que tá ficando bem legal. E eu tô gostando dessa ideia de crochetar, explicar como eu faço e conversar, né? Porque no final das contas a gente acaba sempre absorvendo alguma dica que funciona e talvez todas as outras não funcionou de nada, mas uma, se você conseguiu pegar uma ideia, aprendeu uma coisa e deu certo, pra mim já valeu a pena fazer a videoaula inteira. Agora eu vou completar então aqui toda essa parte em lilás e eu volto com ele pronto, termino o seu aí também. Chegando então aqui no finalzinho, gente, olha só, eu já fiz aqui o meu ponto baixíssimo e aqui eu vou conduzindo
vou fazendo aqui até chegar no primeiro ponto baixo que eu tinha feito, mas eu vou conduzindo e escondendo esse fio que tinha começado daqui, né? E eu fui escondendo por dentro do lilás, tá vendo? Ele tá aqui, ó, aquele ponto baixíssimo do fio da carreira anterior, e assim ele já fica escondidinho. Então, eu tô fazendo aqui, ó, ponto baixo na argolinha de trás, mas já pegando aqui, ó, sem esquecer de pegar esse fio que tá compridão ali. Olha só, fazer ponto baixo, sempre escondendo ele ali, ó. Aí, chegou aqui no último, faço meu ponto baixo, aí agora eu já corto o meu fio aqui, ó, deixando mais ou menos 4 dedos sempre. Então, ó, puxo e ele ficou assim. Eu venho com a agulha, eu faço assim, se você faz de outro jeito não tem problema, tá? Com a agulha de frente pra trás, ó. Então, aqui eu tenho o meu início, aqui tá o meu primeiro ponto baixo, tá vendo? Eu passo aqui, ó, na segunda argolinha. Mas aí você pode fazer do jeito que você quiser, tá? É só a forma como eu finalizo aqui. Eu vou puxar o meu fio, fazer uma laçada, puxo o fio todinho aqui pra frente. E agora, pegando aqui pela argolinha de trás, só que dá agora de trás pra frente, ó. Introduzo a minha agulha aqui, na argolinha de trás, e faço com que a argolinha fique exatamente igual a essas aqui, ó. É só ajustar pra ela ficar na mesma grossura, ó. Você tem que ir ajustando, na hora de prender lá atrás, você vê qual que é o jeito que fica melhor. E ele fica assim, gente, ó. Então, agora é só fazer o arremate, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele fica retinho, tá vendo? Não emborcou, não emborcou e também não embabadou. Desde o começo aqui até aqui tá tudo direitinho, ó. Não tem nada que precisa ser corrigido. Eu não preciso passar o ferro, eu não preciso esticar, eu não preciso fazer nada. Ele ficou certinho e eu espero que o de vocês tenha ficado assim também. Aí agora é só fazer os arremates aqui, ó. Eu queria um favor de vocês, né, já chegando aqui no finalzinho da aula, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês fizeram, seguindo esse passo a passo, com quantos centímetros ficou de vocês, se deu certo, se não deu. Por exemplo, se você fizer até a 4ª carreira, e aí você teve algum problema, comenta aqui qual foi essa dificuldade. Eu tô pensando de fazer uma série de vídeos pequenos, vídeos curtos, corrigindo. Por exemplo, eu fiz até aqui e começou a embabar tudo, o que que eu faço? Aí, se eu tiver uma solução, se eu puder ajudar, eu faço um vídeo só respondendo aquele e mostrando como eu faria para que desse certo no meu ponto. Mas olha só, retinho, sem problema nenhum. Aí, agora, normalmente eu mandaria enroladinho assim, né? Olha só. Gigante, que nem cabe aqui direito. Mas, peça concluída com sucesso. Eu espero ter ajudado vocês nessa peça aqui também. Agora eu vou concluir que, na verdade, eu tava fazendo uma encomenda, né? Daí parei nessa daqui pra poder gravar e agora eu vou finalizar a minha encomenda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Comenta se você tiver chegado até o final, o que vocês acharam. Se vocês fizerem, comenta qual barbante você usou, qual agulha e com quantos centímetros ficou. Com certeza, gente, o meu ficou maior, porque eu usei barbante 8 com agulha 4,5. Então, no meu ficou com 41 centímetros, ponto 6, que é 41 centímetros e meio. Digamos que no seu ficou com 40 ou ficou com 30, porque às vezes tem gente que faz o mesmo passo a passo que eu e fica bem pequenininho. E tem outras pessoas que fazem o mesmo passo a passo que aquela pessoa fez que ficou pequenininho e o delas ficam gigantesco. Então, é muito de adaptação, mas esse modelo aqui eu tenho várias opções dele, vários tamanhos. Então, você pode ir testando vários e vendo qual que vai dar certo pra vocês. E daqui em diante eu vou colocar vários passo a passo deles, tá? Às vezes o cliente pede com 30 centímetros. Se eu tiver tempo pra fazer, eu faço uma adaptação e posto aqui. E tô querendo atualizar todos esses passo a passos que eu tenho aqui, que já são antigos, né? Eu tava ainda aprendendo a falar, a gravar e quem sabe ajude vocês. E olha só, vou colocar bastante foto lá no meu Instagram. E aí, quem tiver interesse, eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem sabe vocês olham aqui, daí vocês fiquem com alguma dúvida e de repente lá pelo Instagram, olhando uma foto de perto, vocês consigam sanar essa dúvida também. Gente, vai aparecer uns vídeos aqui, eu vou ver se eu deixo a playlist de passo a passo aqui assim, ó.
Assim, já ajuda vocês a acharem alguma coisa. E eu tô querendo mudar um monte de coisa aqui. Eu espero que vocês gostem. Quem chegou aqui até o final, eu quero dizer pra vocês que eu sei que esse vídeo ficou conversado, ficou falado, mas essa era realmente a minha proposta pra esse vídeo. Que o vídeo ficasse bem explicado, bem detalhado e que a gente conversasse durante esse processo de produção. Agora, bora lá fazer um vídeo desse aqui, resumido. Bom crochê!